Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo com a graça e a paz de Jesus. Que bom ter você conosco, ter a sua companhia, meu amado irmão, nesses estudos todas as quartas-feiras. Que bênção estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. E agora estamos num projeto, uma série de estudos que estamos apresentando à igreja, uma breve introdução à história do cristianismo, apontamentos e reflexões. Este é o nosso desafio. Já começamos há algumas semanas e, com a graça do bom Deus, seguiremos nesta jornada. Que Deus nos abençoe, assim no estudo da história do povo de Deus. O tema de hoje será o seguinte: as lutas da igreja. As lutas da igreja. Ainda dentro do que consideramos ser a igreja antiga, os primeiros séculos, os primeiros 4 séculos, assim nós entendemos fazer parte da chamada igreja antiga. E hoje o tema será as lutas da igreja. A igreja nesse período, falamos sobre as perseguições na semana passada, e hoje eu quero falar sobre outras questões envolvendo os cristãos nesse período, que foram seus conflitos internos e externos. As ameaças, as acusações por parte da sociedade pagã contra os cristãos levaram à resposta da igreja, né? E também as questões internas, os problemas internos, a questão do surgimento de heresias no meio da igreja, e levou o povo de Deus a responder a essas heresias com certa urgência, porque estavam causando divisões dentro da igreja naquele período. Então esse é o nosso desafio de hoje, amados, as lutas da igreja. As lutas do cristianismo contra as heresias nos primeiros séculos. E também vamos ver nesta noite a resposta da igreja em defesa da sua fé e da verdade do evangelho. São esses dois temas: as lutas contra as heresias e a resposta da igreja a estes ataques e as questões internas. Que Deus nos ajude, amém. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. As lutas da igreja, vamos abordar 3 aspectos nesta noite. 3 aspectos. A luta contra o gnosticismo, contra o marcionismo e contra o montanismo. Tá? Vamos nos limitar a esses 3 aspectos da luta da igreja contra as heresias. Tá bom? O gnosticismo foi um movimento filosófico religioso que se desenvolveu assim na sua força maior no segundo século e se espalhou por todo o Oriente, especialmente na Ásia Menor. O gnosticismo foi a maior das ameaças filosóficas contra a igreja, a maior, a mais perigosa, que trouxe mais males à igreja, chegando ao seu máximo lá por volta do ano 150 depois de Cristo. Vamos abordar, para que os irmãos entendam assim o perigo do gnosticismo para o cristianismo, alguns aspectos, algumas características desse movimento filosófico que penetrou dentro da igreja, né, trazendo muitos males, fazendo estragos mesmo, né? Vamos ver alguns elementos, características. A síntese com a filosofia, um dualismo entre a matéria e o espírito, uma apresentação, uma ideia de 2 deuses, isso dentro do chamado gnosticismo cristão. 2 deuses, um deus mau no antigo, um deus bom no novo. Vamos entender por quê. Uma doutrina gnóstica muito séria dentro do mundo cristão foi o docetismo. Vamos explicar. E finalmente o conceito de salvação dentro dessa ideia gnóstica e assim a distorção que isso é da verdade bíblica, né? Vamos ver o que aconteceu, esses 5 aspectos do gnosticismo, tá bom? Primeiramente, a síntese com a filosofia. É sempre bom entender que a igreja antiga
ela nasceu, ela cresceu, ela se desenvolveu dentro do mundo da cultura greco-romana, que onde predominava o paganismo, as religiões pagãs, uma cultura pagã, uma mentalidade pagã e uma filosofia predominantemente grega, né, com os princípios da filosofia grega que estabelecia os parâmetros do pensamento, a visão da realidade. E o problema do gnosticismo foi tentar juntar as duas coisas, o estilo, o conceito do mundo dentro da filosofia e a mensagem cristã, ou a teologia cristã. Isso é síntese, foi a tentativa de juntar o pensamento filosófico da época com a teologia bíblica. Aí foi um problema, né? Os gnósticos, então, queriam fazer esta síntese entre o cristianismo e a filosofia grega. Cristianismo mais filosofia, no conceito gnóstico, resultava num gnosticismo cristão, ou seja, um entendimento da fé cristã dentro de um arcabouço filosófico grego, né, racional, com os princípios de estrutura de pensamento da filosofia grega. Isso foi um mal terrível, né, na história do cristianismo. Vamos lá. Consequentemente, isso gerou a questão do dualismo, muito próprio da filosofia grega, do platonismo, a ideia da matéria versus espírito. Tá? Isso vamos entender. Fazia uma separação entre os mundos material, o mundo material e o mundo espiritual. Tá? O mundo da matéria sendo má por natureza, e o mundo espiritual sendo puro, no conceito platônico, no conceito filosófico. Isso é trazido para o cristianismo também vai causar um problema. A matéria, então, é identificada como um mal, né? Como um mal. E o espírito como o bem. O espírito, a ideia da pureza, do idealismo, né? Da pureza. Não pode harmonizar com a matéria, onde há perversidade, a corrupção, a depravação. Então há essa luta no entendimento gnóstico, esse entendimento de matéria e espírito, matéria e espírito, mal e bem, tá? Vamos ver, a aplicação disso para o cristianismo é algo terrível, tá? Vamos ver no que vai dar isso daqui. Olha, presta atenção. Mundo material versus o mundo espiritual. O mundo material é mal, o mundo espiritual, entre aspas, é bom, no conceito gnóstico filosófico. Ah, vamos lá. A matéria é má, então tudo que é do corpo, do homem, tudo é ruim, tudo é mal, tudo leva assim à depravação. E tudo que é do espírito é teoricamente puro e bom, tá? Entenderam esse gráfico? Muito simples assim. Aqui com esta visão, você compreende claramente assim, a raiz do pensamento gnóstico. Aí quando você traduz isso para o conceito sobre a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza do homem, a natureza do pecado, você vai ver como que eles vão distorcer bastante as doutrinas bíblicas por causa desse conceito dualista filosófico, né? Vamos lá. Diante disso, os gnósticos cristãos, eles, como vamos falar lá na frente, o seu principal representante, Marcion, né? A ideia de dois deuses. Vamos tentar explicar isso ao irmão. O gnosticismo propunha a ideia de dois deuses, essa questão da dicotomia, do bem e do mal, da matéria e do espírito. Um Deus verdadeiro e puro não podia harmonizar com a matéria má, com a própria criação, que é má, né? Perversa. Então, no conceito cristão, vou entender, eles vão apresentar, principalmente Marcion vai trazer essa ideia, um gnóstico cristão, um líder do seu tempo, né? Vou falar sobre ele lá na frente, ele vai apresentar essa ideia maior, tá? Deixa eu tentar explicar para o irmão. Para os gnósticos, Deus, o Deus supremo, é o bem supremo, é o espírito puro e perfeito. E longe do homem, distante completamente da criação e do homem, porque é matéria, porque é má. Esse Deus perfeito e puro e distante,
ele não chega até a criação. Então, desse Deus foi gerado emanações, né? Emanações desse Deus, ou seja, expressões menores desse Deus até a criação. Ou seja, quanto mais distante do Deus puro, mais perto da criação, mais impuro. Mais impuro. Então, o Deus puro e excelso não criou os céus e a terra, não criou o homem. No conceito gnóstico, vejam só como é terrível. Eles diziam o seguinte: uma emanação desse Deus, que eles chamam de demiurgo, uma emanação desse Deus foi quem criou o homem, e que criou os céus e a terra e criou o homem, porque ele está mais perto do homem. Então, não é quase um Deus com um D minúsculo, quase, a ideia do demiurgo. Então, no conceito gnóstico, esse demiurgo, esse Deus criador, é o Deus mau, é o Deus vingativo, segundo eles, no Antigo Testamento, que está revelado no Antigo Testamento. Então os gnósticos, por causa desse conceito, vão ter uma visão negativa do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, e como Marcion vai desprezar o Antigo Testamento. E vai dizer que o Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus, é um outro Deus, é um Deus bom, é um Deus mais puro, mais perto de Cristo, é o Deus Redentor. Essa é a ideia gnóstica, ou seja, separando, criando essa ideia de dois deuses, né? No conceito gnóstico, e que não é a verdade bíblica. Imagine o estrago que isso fez dentro da igreja cristã naquele tempo. Mas assim eles pregavam e ensinavam. Outra ideia herética, uma doutrina do gnosticismo muito séria, foi o chamado docetismo. Docetismo. Os gnósticos ensinavam, por exemplo, que o homem, Jesus, era um fantasma, entre aspas, uma espécie de espírito, com a aparência de um corpo material. A ideia do docetismo vem da palavra grega dokel, quer dizer parecer. Ou seja, o homem Jesus, numa das doutrinas gnósticas, dizia que não era necessariamente um homem literal, físico, mas espiritual, um fantasma. Porque eles tinham a ideia da matéria sendo má. Como é que um Deus encarnado, como entender um Deus encarnado? Se eles entendiam que Deus é puro e que a carne é má. Então eles tinham que defender isso. Outro conceito dos gnósticos, do docetismo, dizer o seguinte: que uma coisa era Jesus, o homem, outra coisa era o Cristo eterno. O Cristo, segundo os gnósticos, tomou o corpo humano de Jesus apenas por algum tempo. Alguns dizem que foi a partir do batismo que o Cristo veio sobre o homem Jesus. Vocês entendem quão grave foi isso? Segundo eles, Cristo deixou o homem Jesus morrer na cruz. Então, quem morreu foi o homem Jesus, segundo essa linha docética dos gnósticos. Quanta heresia! Isso foi disseminado com muita força no segundo século. E concluindo essas características, né, do gnosticismo, o conceito de salvação deles. Olha, é muito sério isso. Para os gnósticos cristãos, essa heresia do segundo século, apenas a alma ou a parte espiritual do homem era salva. Eles dois consideravam qualquer implicação de salvação do corpo, qualquer ideia, por exemplo, de ressurreição do corpo, era um escândalo para eles. Era muito difícil no pensamento deles aceitarem uma ideia na eternidade da ressurreição do corpo, porque como a influência do pensamento grego, a matéria ruim, o espírito bom, jamais aceitavam. Vocês lembram Paulo escrevendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, tendo que explicar aos crentes em Corinto sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo?
da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes por causa da influência do seu tempo, que era muito forte na cabeça, na mentalidade dos homens daquele tempo. Então, o gnosticismo, então, entendia ou ensinava que apenas a alma, a parte espiritual, era salva. Rejeitavam ressurreição de corpo. Outra coisa, eles ensinavam que a salvação era obtida não pela fé, não era pela fé em Cristo, não era crendo em Cristo, na obra de Cristo, pela graça de Deus, mas a salvação era obtida pelo conhecimento. Ou seja, o homem obtinha um conhecimento, gnópolis, vem o gnosticismo, gnosis, né? Vem a ideia do conhecimento espiritual adquirido que o homem obtinha, então, a salvação. É mais uma religião filosófica que se estava tornando o cristianismo. Estão tornando o cristianismo apenas uma religião filosófica. Então, esta salvação obtida, que Cristo comunicava pelo conhecimento, não pela fé, apenas uma elite espiritual que alcançava este conhecimento elevado é que seriam atingidos e salvos. Que heresia, que coisa séria, algo muito sério sobre a mensagem do Evangelho de Jesus, que veio para salvar o homem dos seus pecados, pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Então, é uma afronta ao Evangelho e à verdade das Escrituras Sagradas, conforme lá nos Evangelhos e conforme os ensinos de Paulo, por exemplo, e os demais apóstolos. Então, foram essas características da heresia gnóstica: a síntese com a filosofia, o dualismo, matéria e espírito, a ideia dos dois deuses, separar o antigo do novo. Olha como isso é. Até hoje você vê resquício desse problema, mesmo no cristianismo contemporâneo, né? Separar o Antigo do Novo Testamento, tá? Isso é uma heresia. E o docetismo, ou seja, Jesus nunca foi homem de verdade, negando a encarnação, o verbo encarnado, Deus encarnado, apenas parecia ser um homem. E a salvação apenas da alma e através do conhecimento. Essa heresia gnóstica. O irmão entendeu? Espero que tenha entendido, tá? A igreja teve que lutar contra essa heresia nos seus dias. Mas, irmão, vou falar aqui com mais detalhe que eu quero destacar a questão do Marcion, que é um gnóstico, se não o principal gnóstico do segundo século, né? O Marcion, tá? Vamos trabalhar em cima disso. Ele era Marcion, filho de um bispo na cidade de Sinop, região do Ponto. Lembra? Ponto. Na Bíblia fala muito disso. Na Ásia Menor, onde ele foi consagrado bispo e assistente do seu pai. Então tinha uma trajetória sacerdotal. Ele viajou para Roma em torno do ano 142, 143 depois de Cristo. E nos anos seguintes, o Marcion desenvolveu o seu sistema teológico, atraindo um grande número de seguidores com suas ideias novas, tá? Com seus conceitos novos. Ele, por exemplo, eu vou destacar alguns pontos. Ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus Pai, mas entendia a encarnação de uma maneira docética. Como eu falei anteriormente, o docetismo. Jesus não era necessariamente um homem, no sentido literal, carnal, humano, né? Apenas parecia, né, ser um ser humano. Ou seja, que o corpo de Cristo era apenas, segundo Marcion, uma imitação de um corpo material, porque dentro da ideia gnóstica eles rejeitavam a ideia de um Deus encarnado, ele está na matéria, considerava a matéria má, então para eles era muito difícil. Bom, isso era pregado dentro da igreja, pelos gnósticos, dentro da igreja. Você imagine, irmão, o estrago feito na sua época, e levou muitos seguidores, tá bom? A sua teologia propunha o dualismo gnóstico. Sim, como eu falei anteriormente, um Deus no Antigo Testamento, um Deus mau, Deus criador, e outro Deus da graça, um Deus bom no Novo Testamento. Isso é uma ideia gnóstica. Por favor, não confundam. Isso é heresia. Ele formou o seu próprio cânon, ou seja, os seus livros inspirados, a sua lista
de livros inspirados. Marcion fez a sua própria lista, é o que chama do cânon. Na lista de Marcion, ele despreza-se o Velho Testamento e inclui apenas o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos e as 10 cartas do apóstolo Paulo. Esse foi o cânon que ele defendeu, ou seja, ideias gnósticas, quebrando a ideia da divindade de Cristo, da plena humanidade de Cristo, né? E também a ideia das escrituras sagradas, limitando os livros que consideravam inspirados. Bom, ele foi então denunciado pelos pais da igreja e foi disciplinado, ele foi excomungado da igreja. Após a sua excomunhão, ele retornou para a Ásia Menor, onde fundou a sua própria igreja. Notem, já no segundo século, uma heresia que é criada e há seguidores, há adeptos e nasce assim uma igreja assim marcionita. Já no segundo século, heresias no meio da igreja. Isso, toda a história do cristianismo é marcada por desvios, por heresias. Então não se assuste com as coisas bizarras que nós vemos em nossos dias. Bizarro, o chamado meio cristão, coisas que não têm nada de cristão, acontecem. Sempre aconteceram. São os desvios das escrituras, é o rompimento com a igreja histórica, e a rebelião no coração dos homens, e a vaidade de homens que criam igrejas à sua imagem e semelhança. Isso todos os dias. Então não se assuste, nem fique aí vislumbrado, não. Ok? Fundou a sua igreja lá, já no segundo século. A rejeição de Marcion foi importante. A rejeição e a disciplina do Marcion foi importante. Porque quando ele rejeitou os livros bíblicos, ele mostrou à igreja que era urgente que o cânon bíblico fosse definido. Então, ali já no segundo século, a liderança da igreja, os pais da igreja, começaram assim, a trabalhar em determinar, em alistar para a igreja, identificar e registrar para a igreja qual é o cânon bíblico, quais os livros sagrados. E foi um processo. Será este aqui um tópico para o meu próximo estudo, falar só sobre o cânon bíblico. Mas esse despertamento da igreja para a definição do cânon em conta por causa da heresia marcionita e do seu próprio cânon que afrontava as escrituras. Então a igreja teve que levantar identificar o cânon bíblico, né? Os livros bíblicos, o Antigo Testamento e o Novo, e quais os livros. A igreja precisou fazer isso. Um terceiro aspecto aqui de entender aí a luta da igreja. Eu já falei sobre o gnosticismo, eu já falei sobre o marcionismo, a figura de Marcion. Eu quero finalizar com o montanismo. O montanismo foi um outro movimento dentro da igreja ali no segundo século que vai trabalhar contra a verdade do evangelho, sim, né? Uma heresia, são ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, mas vai gerar divisão dentro do cristianismo também, porque esses movimentos geraram divisões dentro da igreja, tá? Vamos falar sobre isso. O montanismo, então, foi um movimento fundado por Montano, em comunidades na Ásia Menor, em Roma e na África, ou seja, se espalhou os seus ensinos. Eles ensinavam e desejavam uma igreja, segundo o pensamento deles, uma igreja como a igreja primitiva, segundo eles, do primeiro século, como lá em Atos dos Apóstolos. Eles tinham essa meta, essa visão, esse anseio, sob a direção e governo direto do Espírito Santo. Então eles afirmavam, a sua liderança afirmava receber direção ou profecia direta de Deus através do Espírito Santo. Eles sustentavam que as autoridades da igreja, ou seja, seus líderes, seus pastores, seus presbíteros, seus bispos, limitavam a ação do Espírito. E por isso eles se opunham ao poder crescente, o governo da igreja, na verdade, né? Queriam que
segundo eles, serem governadas apenas pelo Espírito Santo e não pelos líderes que Deus estabeleceu nas Escrituras e pela ordenança do próprio Deus. Então era um movimento, de certa forma, de rebelião contra o modelo de governo da igreja. Aparentemente, entre aspas, espiritual, porque afirmavam, segundo eles, ser dirigido diretamente pelo Espírito Santo, mas não seguindo as Escrituras Sagradas. Esse é o problema da heresia. Vamos lá. Montano nasceu na Frígia, na Ásia Menor. A Ásia Menor é a atual Turquia, né? A atual Turquia é a região das 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse. É uma região muito bíblica, né? Muito bíblica, muito acontecimento histórico, importante aconteceu na Ásia Menor, ali na região da Turquia. Montano afirmava possuir ele o dom da profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo. Ele afirmava. É muito interessante esse tipo de colocação desses homens que no decorrer da história da igreja, se colocam como enviados diretos de Deus, com uma ordem direta de Jesus. No caso dele, enviado para inaugurar uma nova era. Ele dizia isso, a era do Espírito Santo, a era do Paráclito, era o que ele afirmava. Okay? Durante os seus êxtases, ele anunciava o fim iminente do mundo. Ou seja, marque isso. Ele se dizia profeta, enviado por Deus para inaugurar uma nova era e que o mundo estava acabando. O mundo estava terminando, ele afirmava, conclamando os cristãos para se reunirem num lugar na cidade de Pepusa, na Frígia. Ou seja, o dia está acabando, Jesus está voltando, o tempo está terminando e todos devem ir. Ele afirmava isso, onde vai surgir a chamada Jerusalém Celestial. Nova Jerusalém, talvez citando a Bíblia, Apocalipse, né? Mas ele afirmava isso, iniciando assim uma nova era cristã como esta nova revelação. Gente, é muito sério isso para nós refletirmos. Não podemos ser ingênuos em nossos tempos, diante dos homens e suas afirmações. Por mais que se digam enviados, emissários celestiais, com afirmações dramáticas como essa. A história do cristianismo está marcado por muitas seitas que surgiram por causa desses movimentos não bíblicos, não segundo as Escrituras, e não, claramente, sem a ordenação de Deus. Isso é óbvio, criando confusão, divisão no meio do povo de Deus. Isso é muito sério isso, não se brinque assim com as coisas de Deus. Montano fez isso, como tantos outros na história do cristianismo o fizeram, liderando movimentos rebeldes contra a palavra, contra o evangelho, contra o governo da igreja e com ensinos distorcidos da palavra do Senhor. Como é sério isso? O movimento caracterizou-se por revalorizar elementos da mensagem cristã, sobretudo a esperança escatológica. Ele propunha, dentro da sua cultura religiosa, um rigorismo ascético, visando a preparação dos homens para o momento final. Um rigor ascético, um legalismo mesmo. E infelizmente esse movimento perdurou durante muito tempo ainda, até por volta do século VIII. Mas foi rejeitado pela igreja e foi condenado pela igreja. Prestemos atenção, meus irmãos, aos falsos profetas que se levantam nos dias de hoje, principalmente com essa esperança escatológica. É muito sério isso. Principalmente em dias como em que vivemos, da pandemia tão grave, de conotação global. Quantos têm se levantado nos seus vídeos e postado mensagens proféticas alarmantes e definitivas sobre o fim do mundo, em nome de Jesus, em nome da palavra, em nome de Deus. Meu irmão, tome cuidado, não compartilhe, nem diga amém a tudo que você ouve, tudo que você recebe. Tome muito cuidado. As lutas da igreja
Então foram essas, contra o gnosticismo, contra o marcionismo, contra o montanismo. Ok, vamos à segunda parte do nosso estudo. De um lado, a luta contra as heresias. De outro lado, eu quero abordar com você também a resposta da igreja em defesa da fé. Como a igreja respondeu aos ataques de fora, aos ataques pagãos, aos filósofos pagãos que atacavam os cristãos e chamavam de ateus, sacrílegos, chamavam-se de imorais, de praticarem incesto, de matarem crianças. Os ataques eram assim mesmo, contínuos, e algumas vezes esses ataques vinham por parte dos governantes, das autoridades. Então Deus levantou homens preparados, homens cultos, homens eruditos, que respondiam com muita propriedade e no discurso próprio de sua época, com a linguagem própria de sua época, respondiam às autoridades, aos homens, aos líderes do seu tempo. Então essa é a resposta que a igreja deu naquele período. No século II e III, a igreja, segundo e terceiro, a igreja expressou e defendeu a sua identidade através das obras de eruditos cristãos, os chamados, são classificados em nossa literatura, os apologistas e os polemistas, tá bom? Os apologistas voltados mais para a defesa da fé contra os ataques pagãos, a perseguição. Os polemistas são os mestres da igreja, esclarecendo e instruindo a igreja contra as heresias internas. Entendeu? É fácil assim. Os apologistas contra as lutas externas, os ataques contra a igreja. E os polemistas instruindo internamente a igreja contra as heresias que surgiam no seu seio. Os apologistas, procuraram convencer os líderes do Estado, imperadores, governadores, lideranças, que os cristãos não mereciam a perseguição da qual eram sujeitos. Eles usavam uma forma literária chamada diálogo na forma de apologia. Ou seja, é uma forma de defesa, de argumentar, de argumentar contra uma acusação, como se fosse perante um tribunal. Fizeram um apelo racional, filosófico, aos líderes pagãos para revogar os dispositivos legais contra os cristãos. É esse o papel, é esse o objetivo dos apologistas. E foram muito importantes. Tivemos grandes homens que travaram grandes batalhas contra os pensadores do seu tempo, respondendo à altura com relação às acusações contra a igreja. Principais apologistas, vamos nos deter nesse estudo em apenas dois, Justino e Tertuliano. Os dois no segundo século, Justino e Tertuliano, os dois principais apologistas, Justino, que viveu entre o ano 100 e o ano 165 depois de Cristo. Vamos falar um pouco dele. Ele nasceu na cidade de Siquém, na Palestina, em princípio do segundo século. Ele morreu como mártir no ano 165. Depois de Justino, contando um pouco a sua história, depois dele ter peregrinado pelas mais diversas escolas filosóficas, peripatética, estoica, pitagórica, ou seja, ele caminhou pelos ensinos de Sócrates, de Aristóteles e de Platão e de Pitágoras. Ele é um pesquisador, um estudioso, em busca da verdade, para a solução do problema da vida, em busca de respostas. Então ele foi um pesquisador e caminhou primeiramente dentro da própria filosofia, o mais profundo que tinha nos seus dias. Numa dessas viagens em que ele buscava respostas, ele encontrou com um cristão, um velho cristão, que lhe apresentou as escrituras sagradas e lhe transmitiu o evangelho. E assim, pela graça do bom Deus, este homem, esse filósofo, esse homem culto, esse homem que inquiria sobre a questão da vida e da morte e sobre a finalidade, ele encontrou um cristão que lhe apresentou o evangelho e que lhe pregou com muita propriedade o evangelho de Cristo, e ele, pela graça,
se converteu, ele creu em Cristo e foi levado ao cristianismo. Que bênção! É assim o evangelho. Nota, é uma história muito bonita de Justino, né? Ele como jovem, trilhando pelos caminhos da cultura do seu tempo, do pensamento. Foi fundo mesmo. Mas no dia que Deus preparou, cruzou em sua jornada, em sua história, um homem, um crente, um cristão, lhe apresentou o evangelho de Jesus. E ele creu, e ele foi salvo. Se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, um grande instrumento. O amor à verdade levou pouco a pouco a rejeitar os sistemas filosóficos pagãos que não trouxeram paz ao seu coração, nunca trouxeram. E assim ele veio a converter-se ao cristianismo e encontrou Jesus. Em sua época, Justino foi o mais ilustre defensor das verdades cristãs contra os preconceitos pagãos. Era um homem capacitado, lúcido e firme e corajoso. Em Roma, ele abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã e dedicou-se ao apostolado, ao ministério, ao ensino, especialmente nos meios cultos, nos quais ele se movimentava com muito desembaraço, tinha acesso, por causa de sua formação, de sua capacidade. Que bênção, olha como Deus faz as coisas de uma forma perfeita, amado irmão. No entanto, esse homem tão capacitado, um instrumento de Deus em seu tempo, com seus escritos. Ele escreveu ao imperador no seu tempo, argumentando, defendendo o evangelho. Foi um instrumento de Deus com suas obras. Ele sofreu martírio por causa da sua fé, por decapitação, depois de ter sido muito açoitado. O outro apologista, o tempo que temos não nos permite falar mais desses grandes homens. O outro foi Tertuliano, tá? Já nasceu na segunda metade do segundo século, tá? E entrou pelo terceiro século, né? 160 a 220 depois de Cristo. Tertuliano de Cartago, norte da África. Tertuliano foi um advogado cartaginês que já em meia idade ele se converteu ao cristianismo, já em meia idade, já era um advogado, já famoso, já assim, bem estabelecido. Era portador de um pensamento agudo, de dons extraordinários, de uma linguagem vigorosa, elegante, vívida e satírica. É assim que é descrito. É descrito assim a capacidade de Tertuliano, um homem culto, um homem preparado e usado por Deus, Esses dons de Tertuliano, aliados a um zelo profundo por Cristo, um homem piedoso, sério, um severo senso de moralidade, de integridade, deram-lhe uma notável e poderosa influência. Era um líder, era uma referência Tertuliano, com certeza. Em seus escritos, ele refutou falsas acusações contra os cristãos e o cristianismo, salientando o poder da verdade cristã em suas obras, sempre defendendo a fé, o evangelho e a igreja, com a capacidade e habilidade que ele tinha de ser um excelente advogado também e pregador. Entre outros destaques que fazemos nos ensinos de Tertuliano, abordamos alguns. Olha, primeiro a questão da trindade. A maior contribuição de Tertuliano para a teologia foi a sua reflexão acerca do mistério trinitário. Tertuliano criou um vocabulário que passou a fazer parte da linguagem oficial da teologia cristã até hoje. Foi ele que introduziu a palavra trinitas, trindade, como complemento da unitas, tá? Da unidade. Então, e é interessante, porque o ambiente deles era lutando contra os efeitos do gnosticismo, que negava a humanidade e a divindade de Cristo, e negava a triunidade, né? De um Deus triuno e eterno e único. Então, esses homens foram usados por Deus para ministrar a igreja, para esclarecer a igreja as grandes verdades da fé e do Deus revelado.
Segundo Tertuliano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Veja a importância dele como mestre para a igreja, para esclarecer e ensinar a igreja num contexto de heresias. Afirmava que Deus é um só Deus, porém uma só substância, um só estado e um só poder. Preparando o terreno até para a definição que a igreja vai fazer nos próximos séculos sobre o ser, a teologia acerca do ser de Deus, acerca da Trindade, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano introduz o termo pessoa. Nós não falamos isso? É um Deus em 3 pessoas. Tertuliano já introduziu esse termo para significar cada um dos 3. O Pai, o Filho e o Espírito. 3 pessoas, considerado individualmente, mas um só Deus. Tremendo isso, gente. Esse vocabulário passou a figurar até hoje para referir-se às realidades trinitárias. Nós cremos sim, é a palavra do Senhor e um Deus único, mas um Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, uma só substância, uma só natureza. Né? Vamos lá. Cristologia, o benefício do ensino de Tertuliano sobre a pessoa de Jesus. Tertuliano formulou algumas doutrinas relativas à pessoa de Cristo que haveria de ser reconhecida muito mais tarde pelos concílios, grandes concílios da igreja. Vai reafirmar o que Tertuliano já pregava e ensinava em seus dias, até para ministrar a igreja quanto às questões gnósticas. Tertuliano afirma com clareza as 2 naturezas de Cristo, notem, as 2 naturezas de Cristo, humana e divina, sem confusão entre as 2 e nem redução de algumas delas, que é o ensinamento da igreja até os dias de hoje. Nisto proclama já o que mais tarde havia de ser solenemente afirmado no concílio de Calcedônia, no ano de 451. Lá na frente nós vamos falar sobre estes concílios, esses importantes concílios da igreja. Ok? Jerônimo afirma o seguinte, que Tertuliano morreu com uma idade bastante avançada, lá por volta do ano, é o testemunho da igreja sobre esse grande homem de Deus, um grande homem de Deus do passado, Tertuliano. Não esqueçam, Justino, o mártir, e Tertuliano, 2 apologistas. Vamos falar dos polemistas? Se os apologistas, eles trabalhavam contra as acusações da igreja, a luta da igreja contra as perseguições, os polemistas eram mestres que esclareceu a igreja as verdades mais profundas para lutar contra as heresias internas, tá? Os polemistas se empenharam para responder os ensinos heréticos, condenando os ensinos e os seus mestres, tá? Eles se preocupavam com a heresia, com a ameaça interna à paz, né? Porque a heresia, o falso ensino, gera confusão dentro da igreja, sempre foi assim. O falso ensino gera confusão e divisão. É por isso que as igrejas se dividem. Muitas vezes causado pelo falso ensino. Às vezes é por questões morais também. Mas geralmente por questão doutrinária, heresia. Então ele se preocupa com a heresia, com a ameaça interna e com a pureza da igreja. Contra as mentiras heréticas. Né? Então a preocupação dos polemistas, tá? Eles realizaram o trabalho de mestres nas igrejas, verdadeiros doutores, verdadeiros mestres, homens capacitados, conhecedores profundos da palavra, estudiosos do texto bíblico, da doutrina bíblica, e defender assim, a bandeira do evangelho, as verdades do evangelho. Eles realizaram o trabalho de mestre das igrejas, foram fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo naqueles dias, na chamada igreja antiga, né, nos primeiros séculos. Foram homens importantíssimos na história da igreja. Vamos destacar 3 deles em nosso estudo de hoje, tá bom? 3 deles. Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes, tá bom? Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes. Irineu de Esmirna. Esmirna ali na região da Ásia Menor também, segundo século. Vamos falar um pouco de Irineu. Nascido em Esmirna, ele foi influenciado, lembra-se, você se lembra de Apocalipse, uma das cartas à igreja de Esmirna, uma das 7 cartas à igreja em Esmirna. Lá
teve um bispo chamado Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, que foi martirizado aos 86 anos, né? Já mencionamos isso em outros estudos. E no caso aqui, o Irineu foi influenciado pela pregação contemporânea de Policarpo, que era bispo de Esmirna. Ou seja, olha a linha, olha que linha abençoadora na casa de Irineu. Policarpo recebeu ensinos e teve o exemplo de João o apóstolo. E agora Policarpo deixa como legado a um outro grande líder da igreja chamado Irineu. Irineu foi um bispo bem-sucedido e a sua maior obra se desenvolveu no campo da literatura, contra o gnosticismo. Era um homem capacitado. Os seus dons literários e seu conhecimento bíblico e teológico foram usados para defender o evangelho nos seus dias, ou contra os ataques externos ou contra as heresias internas como o gnosticismo. Irineu foi um grande teólogo e um escritor cristão, defendendo o episcopado, as escrituras e a tradição da igreja. Foi importante nesse sentido, que ele defendeu a igreja, a unidade da igreja, por isso a questão do episcopado foi muito defendido por Irineu. É compreensível, numa época de lutas externas, numa época de ataque contra a igreja, numa época de heresias internas que dividiam a igreja, ele, tentando manter a identidade, a unidade, ele encontrou, como outros escritores e líderes cristãos, na figura do episcopado, uma referência de autoridade. Quem que haveria de disciplinar os hereges, senão a liderança da igreja? Quem haveria de dizer e declarar que eles eram contrários aos ensinamentos dos evangelhos, senão a liderança da igreja? Então, era importante naquele tempo ressaltar a unidade da igreja, a tradição da igreja, as escrituras. É compreensível isso e foi uma das marcas de Irineu. Alguns dos seus ensinos, ele afirmava a existência de um único Deus, diferente dos gnósticos, um único Deus, Criador. Ressaltava a bondade da criação, ou seja, ressaltar a bondade da criação parece tão óbvio para nós, hoje no século XXI, mas para o ambiente que eles viviam de heresias, pagão e de heresia, que considerava a matéria má, o cristianismo dizia a matéria é boa, a matéria foi criada por Deus e tudo que Deus criou é bom. Era assim que afirmavam esses grandes mestres. Ele afirmava contra a ideia gnóstica, né, da alma, só a alma e o corpo ser desprezado. Ele reafirmava a ressurreição física e literal, a ressurreição do corpo, conforme os escritos do Novo Testamento. E ele reafirmava, vejam bem que é bem evangélico, notem que tudo isso é a nossa linguagem, é a nossa mensagem hoje. Ele reafirmava, a salvação é obtida pela fé e não através de um conhecimento secreto, gnóstico, mas pela fé em Cristo, pela pregação do Evangelho e pela graça de Deus. Esses são os ensinos principais de Irineu, desses homens, filtrando, logicamente, toda a sua obra, assim, resumindo, na verdade, resumindo muito dos seus ensinamentos com esses pontos principais. Durante a perseguição do imperador Marco Aurélio, ele era bispo da cidade de Lyon, na Gália. Ele morreu por volta do ano 202, durante o reinado de Sétimo Severo, provavelmente nas mãos dos hereges, provavelmente martirizado, né? Esse grande homem de Deus do seu tempo. Tá? A sua obra mais importante foi esse, Contra as heresias. Tá? Heresias. Nesta obra ele refuta as doutrinas gnósticas pelo uso das escrituras. São obras preciosas, obras da época da patrística, né? Que é o conjunto de ensino dos pais da igreja, nos primeiros séculos. Então essa é a obra de Irineu, uma interessante obra, e eu recomendo a você, tá? Recomendo. Ao refutar os ensinos gnósticos, Irineu expõe a verdadeira doutrina da igreja pelo seu recurso da razão, mas principalmente pelas escrituras sagradas. E ele termina esta obra contra as heresias, defendendo a ressurreição da carne, que na verdade era um escândalo máximo para os gnósticos. Foi essa obra de Irineu, esse grande mestre. Em sua Antropologia, ele ensina que o homem, como unidade inseparável de corpo e alma, que é assim que é interessante isso,
grande mestre do segundo século, já afirmava aquilo que nós evangélicos afirmamos, depois reafirmado pelos reformadores, da qual nós temos essa herança, esse legado doutrinário. Ensina que o homem é como uma unidade separada de corpo e alma, diferentemente dos gnósticos, hereges. Por ter sido criado por Deus, esse homem assim foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, é bom por causa disso. Depois, a questão da queda, mas ele foi criado assim, perfeito, nesse sentido de a imagem e semelhança de Deus em corpo e alma, e bom porque Deus criou. Irineu afirma a igualdade de essência e dignidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Lembra-se de Tertuliano e esses homens reafirmando a divindade em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma substância, na mesma igualdade, dignidade e essência. Um outro grande pensador e escritor cristão, Clemente de Alexandria. Alexandria, uma importante cidade, daí vai ser uma escola teológica importante nos primeiros séculos, vai ser baseada na cidade de Alexandria, no Egito, norte da África. Ok? Guardem isso. E Clemente, líder dessa escola de pensamento cristão de Alexandria, um grande líder, um grande pensador cristão do seu tempo. Nascido em Atenas, era filho de pais pagãos, foi um escritor, um teólogo e um apologista cristão. Ele procurava aproximar a filosofia grega ao cristianismo a fim de mostrar que este era uma filosofia superior e definitiva. E alguns desses homens tinham esse moto de vida, de provar a superioridade do pensamento cristão à própria filosofia grega que predominava em seus dias. E esses homens cultos e capacitados se esforçavam por apresentar a verdade do evangelho desta maneira. Com certeza. Clemente foi um erudito, numa época em que os cristãos eram geralmente pouco letrados e abertamente hostis a intelectuais. Porque é uma época de muita perseguição, de muito sofrimento. Época dura, alguns períodos do cristianismo. O historiador Eusébio considerava Clemente um incomparável mestre da filosofia. E para Jerônimo, Clemente foi o mais erudito dos pais da igreja. Um homem preparado, um homem culto. Depois de convertido, ele viajou buscando instruir-se, ligando-se a diversos mestres, e assim a sua formação teológica, a sua formação bíblica vai fazer dele um grande líder, um grande pensador dos seus dias, tá? Ele combateu fortemente os hereges gnósticos com suas obras, com seus discursos, com suas pregações. Durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Sétimo Severo, entre os anos 201 e 202, ele se refugiou na Palestina, onde permaneceu até os dias da sua morte. Tá? Um pouco da história desse grande homem também, Clemente de Alexandria. Finalmente, Orígenes, também de Alexandria, quem vai suceder, vai suceder a Clemente na liderança da escola lá em Alexandria. Orígenes, um grande pensador, escritor cristão. Orígenes de Alexandria foi teólogo e filósofo, e um dos mais importantes pais da igreja. Nascido de pais crentes, ele recebeu a melhor educação possível na sua época, a melhor educação possível. Ele foi um escritor cristão de grande erudição, ligado à escola de Alexandria. E teve como mestre, como eu disse, Clemente, foi seu sucessor. Na cultura e poder intelectual, não houve quem o superasse naquele tempo. Ele, Orígenes e Tertuliano, foram os dois maiores homens da igreja no segundo e no terceiro século. Escreveu muitos livros, inclusive muitos comentários de livros da Bíblia e que ainda são de grande valor para os estudiosos. Tá? O seu conhecimento da língua bíblica, das escrituras, dos textos originais, foi tremendo, foi fantástico. Em 231, Orígenes foi forçado a abandonar Alexandria e passou a morar em Cesareia, na Palestina, onde abriu a escola de Cesareia.
Na onda da perseguição aos cristãos ordenada por Décio, Orígenes foi preso e torturado e morto por volta do ano 253. Era a história desses grandes homens. Concluindo, irmão, vamos lá. Prestou atenção? Hoje nós falamos sobre as lutas da igreja contra as heresias e a resposta da igreja em defesa da fé. Abordamos assim as lutas contra as heresias dos primeiros séculos e a resposta da igreja. Quanto às lutas, falamos do gnosticismo, o marcionismo e o montanismo. Em resposta da igreja em defesa da sua fé, nós encontramos a obra dos apologistas e dos polemistas, ok? E assim, fazendo alguns apontamentos, reflexões para a nossa meditação e edificação. Devemos observar que os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus e dos apóstolos, advertiram a igreja sobre a vinda de falsos profetas. Jesus já fez isso. Os apóstolos fizeram isso. A vinda de falsos profetas e suas doutrinas, com o intuito de enganar a igreja. Mateus 24 diz assim, Jesus disse no seu sermão profético, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando em grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 7,15 fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, falsos profetas, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores, disse Jesus ao terminar o seu sermão da montanha. Acautelai-vos dos falsos pregadores, falsos profetas, no meio do rebanho. Vamos seguir. Paulo, no seu capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz aos presbíteros da igreja de Éfeso, que ele mandou chamar, se despedindo. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E vai surgir vai penetrar dentro da igreja, diz Paulo. E que dentre vós mesmos, dentro da própria igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Jesus já havia dito, Paulo reforça isso, e a história do cristianismo atesta tudo isso, se cumprindo no decorrer da história da igreja. O levantar-se de homens dentro da igreja como lobos, perturbando o rebanho e causando estragos. 2 Timóteo 3,4, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Notem o que Paulo fala aqui. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, histórias, mentiras. Isso sempre aconteceu e está ocorrendo. As pessoas têm a oportunidade de se acercar à pregação pura da verdade do evangelho, mas preferem a mentira, preferem discursos que agradem o seu coração, que agradem a sua vida, preferem a mentira, as fábulas, as histórias, a verdade do evangelho de Cristo Jesus, segundo a palavra do Senhor. Isso é notório, acontece nos nossos dias. Segundo Pedro 2:1-3 diz assim, o apóstolo Pedro, assim como no meio do povo, notem, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, enganando, mentindo, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou.
Isso é o problema das seitas, das heresias, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro já alertava, Paulo já alertava, Jesus já alertava. Irmãos, vigiemos. E diz mais Pedro, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O evangelho é escandalizado por causa desses falsos mestres e seus seguidores. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É o que já afirmou profeticamente Pedro. Ele adverte, fala o que vai acontecer e fala o resultado final. Que sério isso, né, irmão? O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Notem, agora é o apóstolo João afirmando. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Notem que já havia preocupação apostólica com sinais do gnosticismo, negando a humanidade de Jesus nos dias de João. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nos dias de João e nos dias seguintes e nos nossos dias já está no mundo o espírito do anticristo que nega Jesus. Filhinhos, diz João, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que bênção, amém? Que bênção. Que afirmação preciosa! Eles procedem do mundo. Quem? Os falsos profetas. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Obviamente, eles vêm do mundo, falam do mundo e o mundo os ouve. A diferença está aqui, irmão. Olha, nós somos de Deus. Eu e você. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, ou seja, ouve o evangelho, ouve a palavra e a pregação segundo a palavra. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não escuta, não entende, não compreende, não ouve, não é de Deus. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Depois você leia a carta de João, toda ela. A segunda carta de João, o apóstolo, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Lembra dos gnósticos? Lembra de Marcion? Assim é o enganador e o anticristo. Então, quando nós como crentes, com sabedoria e discernimento, nós dizemos, isso não vem de Deus, é segundo as Escrituras Sagradas. E temos que fazer e rejeitar e desprezar toda mensagem, toda pregação, todo ensino falso que não é segundo o Evangelho de Cristo. Temos que rejeitar. Não temos que dizer amém a tudo que nós ouvimos e recebemos e é vendido. De forma nenhuma. Pelo contrário, diz João, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. O que permanece na doutrina de João, esse tem o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, meu irmão, não receba em casa, nem lhe des boa-vinda, não fique perdendo tempo assistindo, ouvindo, lendo aquilo que é herético. Não perca o seu tempo. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Não seja conivente com a heresia, complacente com a heresia.
Que Deus nos capacite, irmão, para enfrentar as lutas contra as heresias dos nossos dias, as filosofias, as ideologias e as heresias dos nossos dias. Que possamos compreender a sutileza desse mundo contemporâneo, com as suas filosofias e pensamentos, e ideologias, estilo de vida e cosmovisão, e que estejamos prontos para combater tudo que for contrário, tudo que for contrário às Escrituras Sagradas. Meu irmão, seja firme, seja corajoso, seja convicto nisso. 1 Pedro 3,15 fala: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim disse Pedro. Amado, que Deus nos ajude a responder com sabedoria, com intrepidez e coragem os ataques do mundo contra a verdade do Evangelho. Que Deus nos dê graça. Amém? Amado irmão, muito obrigado de todo o meu coração pela sua companhia no estudo de hoje, todas essas quartas-feiras, todo esse tempo, essa pandemia tão difícil que nós temos enfrentado, mais de 1 ano e meio, estamos enfrentando isso e temos ministrado a igreja, procurado trazer mensagem de conforto, encorajamento, edificação da igreja todo esse tempo. E eu louvo a Deus, irmão, pela sua companhia ao nosso lado, por orar por nós, por nos apoiar, por estar no ministério da Quarta Igreja e participando do meu ministério também. Então, louvo a Deus pela sua vida, viu? Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Que a paz do Senhor seja abundante no seu coração e no seu lar. Continue firme no Senhor Jesus Cristo. Ame a Jesus, ame a palavra, ame a sua igreja. Seja fiel, amado. Tenha uma vida reta, bonita, íntegra diante do Senhor. Não faça nada escondido, não faça nada pelas costas de ninguém. Seja leal como cristão à sua liderança, à sua igreja e ao seu Deus. Que Deus os abençoe com esse estudo.